Olá, pessoal. Tudo bom? Como estamos? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Caxambu. Tem microfone, Caxambu? Se tem, dá uma falhadinha aí para ver se eu consegui resolver o problema. Ou quem tiver aí. Boa tarde, Luca. Quem tiver um microfonezinho aí. Tá me ouvindo, senhor? Tô te ouvindo. E tu tá me ouvindo, então tá perfeito. Tudo certo. Então, tudo certo. Consegui resolver o problema. Descobri o que era. Tá? Vamos lá. Então, se quiserem perguntar hoje pelo microfone, não tem problema nenhum, que hoje tá dando. Descobri o problema. Então, vamos compartilhar já aqui a... Não. O meu processo todo aqui. Prontinhos, pessoal? Posso começar? Para depois a gente tirar aquelas dúvidas todas ali. Vocês pediram para eu tirar também, né? Então, vamos lá. Bora! Isso aí. Então, cientistas descobrem função inesperada dos pulmões. Cientistas da Universidade de Califórnia, em São Francisco, descobriram que os pulmões desempenham um papel que vai além da respiração. Em uma série de experimentos feitos com ratos, os pesquisadores notaram que os órgãos do animal produziam mais da metade das plaquetas. Durante essa realização de 3 experimentos, eles observaram uma grande quantidade de células produtoras de plaquetas, os chamados megacariócitos, na vasculatura pulmonar do animal, tá? Vasculatura pulmonar do animal. A contribuição dos pulmões para a biogênese plaquetária é substancial, representando aproximadamente 50% da produção total de plaquetas do camundongo, explicam os autores do estudo. Tá? Tendo como base no texto, foram feitas 3 afirmações foram realizadas. Então, ali. 1. As plaquetas são elementos figurados no sangue capazes de liberar a enzima tromboplastina. Tá? Enzima tromboplastina, que desencadeia uma série de reações químicas que levam à coagulação sanguínea. Então, como tocou o telefone aqui, me atrapalhei na leitura, vamos aqui. As plaquetas são elementos figurados do sangue capazes de liberar a enzima tromboplastina, que desencadeia uma série de reações químicas que levam à coagulação sanguínea. 1. Está correto. Tá? 2. Os megacariócitos também podem ser encontrados na medula óssea vermelha. Sim, são formados a partir dela. Tá? Nos mamíferos, em uma única gota de sangue, geralmente há muito mais leucócitos do que plaquetas. Não, está errado. Então, pessoal, a resposta é apenas a 1 e a 2, correta. Alguém tem dúvida em alguma afirmativa aí? Não. Deixa eu ver. Eu tenho a mesma quantidade de leucócitos e plaquetas? Não, tu tem muito mais plaquetas que leucócito. Leucócito é de 6 a 10 mil por mililitro de sangue, tá? Ou por decilitro de sangue. E a plaqueta vai de 150 a 400, em torno de 400 mil, até 450 mil, de 150 a 450 mil, se eu não me engano é esse o valor. Então, pessoal, é muito mais plaqueta do que leucócito. Leucócito é o que tem menos. Leucócito é o que tem menos. Tá? Então, 1 e 2 correto. Tudo bem, pessoal?
Alguém tem alguma outra dúvida aí? Não. Tá. No que concerne o tecido dos animais, escreva verdadeiro ou falso conforme, né, afirmam os itens abaixo. O tecido epitelial reveste órgãos, a superfície externa e a cavidade interna do corpo. Tá? Pessoal, essa afirmativa está verdadeira. Né? Reveste, as mucosas são tecido epitelial, né? Que são cavidades internas. A parte externa é tecido epitelial. Está perfeito. O tecido conjuntivo apresenta variadas funções, como preenchimento, sustentação, isolamento térmico e reserva energética. Sim, pessoal, lembrem que tecido ósseo, tecido cartilaginoso, propriamente dito, adiposo, sanguíneo, tudo são formas de tecido conjuntivo. Ele pode exercer todas as funções de cada tecido. Então, sim, verdadeira também. As células que compõem o tecido muscular são alongadas e apresentam propriedades contráteis. Sim, porque é essa a função do músculo, contrair. Verdadeiro também, tá? Sabendo que a primeira e a segunda eram verdadeiras, a gente já tinha resolvido a questão, né? Mas só para a gente ter uma noção aqui, vamos lá. As células do tecido nervoso possuem um formato diferenciado, a sua característica principal é a passagem de informação entre os neurônios. Também está correto. Tá? Então, não há problema nenhum nessas situações. Certo? Algum problema, pessoal, aqui? Bom. A proteína está presente em todos os tipos de tecido conjuntivo. Que proteína? Proteína forma os nossos tecidos. Não existe tecido sem proteína porque a célula tem uma membrana lipoproteica. A URGS perguntou somente isso e eu não entendi. A proteína, ela devia ter algum texto, alguma coisa referente a que proteína ela estava falando, né? Porque pode ser qualquer uma, pode ser colágeno, pode ser elastina, pode ser actina, pode ser miosina, que proteína? Ou se tem proteína em todos os tipos de tecido conjuntivo, sim, existe proteína em todos os tipos de tecido conjuntivo. Agora, qual? Tá? Dá uma olhada na questão que tem isso aí, Cachombo, para ver direitinho sobre o que eles estão perguntando. O que é a substância intersticial? É o mesmo que substância intercelular, tá? Ou extracelular. É a substância que fica entre as células no tecido. No tecido conjuntivo, tem muita substância intersticial. Já no tecido epitelial, tem pouca ou nenhuma dessa substância. Essa pergunta é sobre a substância intersticial. Tem muita proteína em todos os tecidos conjuntivos. Ok? Mais alguma aí? Não? Então, tá bom. Deixa eu ver se eu faço assim. Fica melhor. Aí eu vejo aqui direto, fica melhor. Tá. Vamos lá, então. 60. Em animais pluricelulares, as células são organizadas constituindo tecidos. Considerando os tecidos e suas funções e as características das células que os constituem, assinale a alternativa correta. O tecido muscular estriado esquelético é formado por células fusiformes que é responsável pelo peristaltismo. O esquelético não é responsável pelo peristaltismo. Isso é o tecido liso. Então, está errado.
Actina e miosina são células do tecido muscular? Não, actina e miosina são microfilamentos, são proteínas presentes no tecido muscular e não células. Tá? Os macrófagos são células típicas do tecido conjuntivo, sim, sendo responsáveis pela formação das células sanguíneas vermelhas. Não, o macrófago é responsável pela defesa, englobar. Se eu fosse dizer alguma coisa, ele formaria leucócitos e não células vermelhas. O colágeno é o tipo de célula característica. Não, colágeno é uma célula, é uma proteína. Tá? Que tem função de sustentação, sim, mas é uma proteína e não uma célula. As células nervosas possuem um corpo celular de onde partem dois tipos de prolongamento que permitem ao organismo responder os estímulos ao meio. Tá? Essa é a resposta. Tá? Eu tenho os prolongamentos que são os dendritos, né? E o axônio, ou axônio, as terminações nervosas, quem quiser tem as formações. Não há problema nenhum aí. Resposta letra E, com a dor, então. Acho que está tranquilo para vocês, né? Não tem problema aí. Então, vamos lá. Considerando as células do sangue, associe corretamente os tipos celulares com suas respectivas características, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Aí tem hemácia, neutrófilo, plaqueta e linfócito, e tem assim. Coluna 2. Estruturas anucleadas com grande quantidade de hemoglobina e transportam oxigênio. Então já começa por 1, tá? Que são as hemácias. Células com núcleo esférico que participam do processo de defesa, produzindo e regulando a produção de anticorpos. 4. São os linfócitos. Granulócitos que desempenham um papel crucial na defesa do organismo, fagocitando e digerindo micro-organismos. Isso são 2, os neutrófilos. Estruturas anucleadas que participam dos processos de coagulação sanguínea são as plaquetas. 3. Então é 1, 4, 2, 3. Resposta, letra B, Brasil. Tranquilo, Teia? 2. A velocidade de propagação do estímulo nervoso na membrana de um neurônio varia entre 10 centímetros por segundo a 1 metro por segundo. Tá? Tais velocidades, no entanto, isso quer dizer que o impulso nervoso, para mim aqui, ele demora quase nada para ir do cérebro até o dedão do pé, né? Se é 1 metro por segundo, né? No meu caso, já foi num segundo, né? Então, tais velocidades, no entanto, são suficientes para coordenar as ações animais de grande porte. Em uma girafa, por exemplo, o impulso viajasse a velocidade de 1 metro por segundo levaria entre 3 e 4 segundos para percorrer a distância que vai da parte traseira do encéfalo, da pata traseira ao encéfalo, ali da parte traseira, da pata traseira ao encéfalo, tá? Se fosse realmente essa velocidade de condução nervosa na girafa, ela seria um animal lento e descoordenado, capaz de enfrentar situações que exigissem respostas rápidas. No entanto, sabemos que a propagação do impulso pode atingir velocidades de até 200 metros por segundo, o que é garantido pela presença de... O que vocês marcaram nessa aí, pessoal? Isso. Perfeito, Cachambu. Resposta, pessoal, é a letra B, a bainha de mielina. Ela que garante que não vai ter fuga de corrente, não vai ter perda nenhuma e que o impulso nervoso vá da forma adequada, tá? Então é ela. Ela que vai garantir
a velocidade da transmissão. Certo? Tudo bem? O que são nódulos de Ranvier? Pessoal, nódulos de Ranvier, eles são aquelas invaginações que tem, aqueles estrangulamentos, seria melhor a palavra estrangulamento, estrangulamentos que tem na bainha de mielina, que vai permitir a conexão entre dois axônios que se tocam, tá? Então, deixa eu abrir aqui aquele quadro, né? Que eu uso sempre com vocês. Se eu consigo abrir aqui. Ou melhor ainda, tem uma questão aqui que tem um desenho de neurônio. Tá aqui. Olha aqui, Tainá. Nesse desenho do neurônio, tá vendo que aqui, ó, forma uma... Vou botar a ponta aqui como é uma figura, o mouse vira uma cruzinha ali, a pontinha da cruz aqui, ó. Aqui um nódulo de Ranvier, aqui é outro, aqui é outro. É onde estrangula para poder fazer a conexão entre dois neurônios que se tocam ali. Ok? Tranquilo? Maravilha. Então, 63, pessoal. 63. Isso aqui é uma terminação nervosa, axônio, impulso nervoso, terminação axônica. Vesículas contendo os neurotransmissores. Ah, vesículas contendo os neurotransmissores. E aí eu tenho aqui membrana pós-sináptica, receptores dos neurotransmissores, né? Fenda sináptica, os neurotransmissores sendo lançados aqui. Tá? Os neurotransmissores, a membrana toda aqui. Sódio, potássio, tu vai ter toda a situação ali. A figura em destaque é o impulso nervoso, que é fundamental para a manutenção das interações dos seres vivos no meio em que eles vivem. A partir das informações da imagem, com esse conhecimento sobre o tema, é correto afirmar que a natureza química do impulso nervoso, observado no destaque, é elétrica e, por isso, muito rápida. A natureza química não é elétrica, né? Natureza química, tu vai ter assim, ó, a bomba de sódio e potássio, a parte química, o sódio e potássio, que provoca a despolarização que desencadeia todo o impulso nervoso. Tá? Então, não é, como eu posso te dizer assim, a natureza química é elétrica, não, né? A liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica necessita da entrada de sódio no axônio. Não, a liberação dos neurotransmissores é dependendo do cálcio, tá? E não do sódio. A partir da membrana plasmática, a entrada do sódio desencadeia o início da transmissão do impulso do neurônio. É isso aí. Tá? Essa é a resposta, letra C, Canadá. A transmissão do impulso nervoso é bidirecional e pode ser elétrico ou químico. Ele pode ser elétrico ou químico, mas não é bidirecional. Os receptores dos neurônios, dos neurotransmissores, são encontrados no interior da célula nervosa. Não, bem no final, na terminação da célula nervosa, no axônio. Desculpa, professor, mas esses nódulos de Ranvier servem para acelerar a velocidade do impulso? Não. Para garantir a comunicação entre dois neurônios que se tocam. Tá? Para eu passar o impulso elétrico de um neurônio para o outro, tem que ter contato com o nódulo. Senão, não passa de um para o outro. Tem um isolante, que é a bainha. Quem garante a velocidade é a bainha de mielina. Tá, então tá bom. Alguém tem alguma outra dúvida aqui antes de eu começar aqui? Então, 64, pessoal. Os pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial
feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver um sangramento, os anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos da pele. Tá? Qual doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Ora, pessoal, hemofilia, né? Hemofilia é a incapacidade de coagular o sangue. Filariose. Vocês lembram o que é filariose, pessoal? Filariose também é chamada de elefantíase. Não, não é barriga d'água. Barriga d'água é esquistossomose. Tá? Barriga d'água é esquistossomose. Tá? É a elefantíase, filariose ou elefantíase. Nos é transmitido pela picadura do mosquito. Né? O mosquito nos pica. Lembrando a vocês que quem pica sempre é a fêmea do mosquito, a mosquita hematófaga. Tá? É ela que pica. O macho não pica ninguém porque o macho é vegano. Hemofilia é a resposta. Ateroesclerose é por formação de placas de gordura, né? Ali não tem nada a ver com a plaqueta, placa de gordura. Doença de Chagas ataca o coração. Se eu coagular o sangue aqui, o cara vai morrer porque coagulou o sangue, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, vulga SIDA ou AIDS. É isso aqui, pessoal. É produção de anticorpos, né? Não tem nada a ver com coagulação sanguínea, né? A pessoa não tem hemorragia, a pessoa não tem anticorpos. Né? Então, hemofilia como doença. Só para a gente dar uma revisada, né, em todas elas aí, não ter problema. Questão 65. Posso passar adiante, né, pessoal? Tranquilo essa aí para vocês, né? Questão 65. Diz assim: após assistir às diferentes modalidades desportivas na Olimpíada do Rio, em 2016, um jovem resolve abandonar sua vida sedentária e se propõe a iniciar uma prática de exercícios físicos intensos e regulares. Analise as proposições em relação às células musculares esqueléticas desse jovem. Aí diz assim: o número de mitocôndrias nessas células deve aumentar com o passar do tempo. Pode falar. Cachambô. Tu sempre te confunde com o quê? AIDS é a fase avançada? Querido, é assim, ó. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então, quando tu pega a doença, tu tem alguns sinais, que a gente chama de fase aguda da doença, que tu vai ficar gripado e coisa e passando mal, enjoado, e que tu não sabe o que é. Depois esses sintomas desaparecem por um longo período de tempo. E aí tu entraste no que a gente chama de fase crônica. E a partir desse momento, a fase crônica não existe mais cura. E nessa fase crônica, tu pode ser classificado como portador ou soropositivo. Portador é o que possui o vírus, mas não está tendo sintomas da doença. O vírus está dentro do corpo dele, ele é portador. Ou soropositivo, por quê? Porque se eu fizer o teste para saber se ele possui o vírus dentro do corpo dele, o teste dará positivo, indicando que ele tem o vírus, por isso que ele é um soropositivo. Tá? Mas ele não desenvolveu os sinais da doença. Tá? Tranquilo? Agora, quando a gente diz que o fulano está com AIDS, tá? Em termos médicos, é porque ele já está desenvolvendo os sintomas, ou seja, a
imunidade dele já está muito baixa e ele está pegando uma doença atrás da outra, ele está bem debilitado. Tá? Mas, popularmente, quando a pessoa é soropositiva, as pessoas dizem que ela está com AIDS. Tá? Mas a gente se refere ao indivíduo aidético que já está manifestando os sintomas da doença. Ok? Então, vamos voltar às minhas proposições aqui da questão 65. Ficou tranquilo? Tá, ok. Então, assim, ó. Após assistir diferentes modalidades desportivas na Olimpíada do Rio, né, o cara já às vezes, claro, o número de mitocôndrias nas células deve aumentar com o passar do tempo. Sim, esta afirmativa é verdadeira. E por que esta afirmativa é verdadeira? Porque conforme ele vai desenvolvendo a musculatura dele, ele vai precisando de mais energia, porque está com um músculo mais desenvolvido, aumentou o metabolismo da célula muscular, alongou a célula, aumentou o volume, ele vai precisar de mais energia. E para ter mais energia, ele precisa de mais mitocôndrias. Não é só botar mais oxigênio, ele tem que botar mais mitocôndria para poder captar e gerar essa energia. Então, vai aumentar. Se tu sabe que isso está certo, já respondeu a questão, né? Porque só tem uma alternativa com a 1, né? Então, se tu sabe que o número de mitocôndrias aumenta, acabou a questão, tá? Mas vamos ler as outras para ver o que as outras estão erradas. Porque, na real, vocês já sabem que a 1 e a 3 corretas, né? Porque só tem uma afirmativa com a 1, tá? Então, o número de mitocôndrias aumentará indefinidamente à medida que os exercícios físicos forem aumentando gradativamente. Claro que não, né, pessoal? Não é indefinidamente. Daqui a pouco a célula tem só mitocôndria, né? Não tem como ser indefinido. Existe um limite para a posição de cada célula poder ter a sua ação. Tá? O nível do consumo do oxigênio nessas células deve aumentar com o passar do tempo. Claro, se eu vou precisar de mais energia, eu vou ter que fazer mais respiração celular. Então, vou consumir mais oxigênio e meu metabolismo aumentou. É o correto. 4. O número de mitocôndrias não se altera nas células. Claro que se altera. Tá? A gente acabou de ver que era 1 e estava correto. O único aumento notável nessas células será a produção de ATP. Não. E o número de mitocôndrias? Aumenta a produção de ATP? No total, aumenta. Para cada mitocôndria, é basicamente a mesma. Tá? Alguém tem dúvida em alguma aí? Não? Então vamos lá. 66. Analise as proposições em relação aos tecidos animais. Os tecidos conjuntivos apresentam pouca variabilidade celular e também pouco material intercelular. Está tudo errado. Tem uma variabilidade celular bem grande, porque tem vários tipos de tecido conjuntivo, né? E muito material intercelular. Os tecidos conjuntivos possuem pouca capacidade de regeneração. Pessoal, ossos regeneram, né? O fígado regenera, tem tecido conjuntivo no fígado. Então, tem, né? Boa capacidade de regeneração. Tá? Os tecidos epiteliais podem ter função de absorção e de secreção. Sim, tecido epitelial no teu intestino tem tanto a função da absorção quanto da secreção das enzimas digestivas. Perfeito? E tem esse tecido epitelial glandular, que são as glândulas que tem. Então, a mucosa pode absorver e a glândula para liberar. Então, 1 está errado, 2 está correto. De novo, né, pessoal? Incorreto. 3. Então, 1 e 2 incorretas, 3 corretas até agora. Tá? 3 é correta. 4. O tecido muscular liso
é constituído por células alongadas, fibras com capacidade de contração rápida e voluntária. Células alongadas com fibras com contração rápida e voluntária é tecido esquelético, não liso. Já respondo aqui, Otávio, só um pouquinho. As células do tecido nervoso apresentam como característica principal uma grande capacidade de regeneração. Não, a do tecido nervoso é que não tem capacidade de regeneração. Então, somente a 3 é verdadeira, a letra D de Dinamarca. Deixa eu responder o Otávio aqui agora. Só tenho uma dúvida meio estranha. Se as células musculares não se dividem, um músculo seja cortado, você ficará com uma lesão permanente? Sim. Tá? Sim. O que acontece é que tu tem ao redor das células musculares, tu tem células satélites. Essas células satélites são células muito mais simples, elas podem gerar uma nova célula muscular, tá? E gerar uma célula que vá fazer uma função ali. Então, mas a lesão no músculo, ela é normalmente permanente. Aquela célula muscular danificada, ela fica danificada. Tá? Certo? Maravilha. (67), pessoal. O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro Lima foi responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio 2016. Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é correto afirmar que é constituído por igual quantidade de fibras de contração rápida e de contração lenta. Não, pessoal. Tá? Lembra, ele é uma maratonista, então ele tem mais fibras de contração lenta do que de contração rápida. Tá? Então, tinha uma diferença. Apresenta baixa quantidade de mioglobina. Não, ele tem uma fibra escura, ele tem que ter muita quantidade de mioglobina porque é um tecido de contração lenta que depende do oxigênio, não é um tecido de explosão, independe do oxigênio. Contém predominância de fibras de contração lenta com alta irrigação sanguínea. Sim, é uma contração lenta porque a maratona é uma corrida cadenciada, né? O cara até pode ter um sprint final ali, mas ele passa o tempo todo dentro de um ritmo constante que precisa irrigar muito aquele sangue ali, aquele sangue tem que irrigar muito aquela musculatura para levar o oxigênio para gerar a energia necessária. Tá? É constituído por células uninucleadas. Não, uninucleada é a célula do tecido liso. Tá? Tomem cuidado para não confundir uma coisa, tá? Assim, ó, pessoal. O tecido esquelético, ele tem uma contração rápida e vigorosa, voluntária. Voluntária quer dizer que tu podes assumir o controle, tá? Tu podes assumir o controle da contração da musculatura. Mas não quer dizer que quando tu estejas mexendo é porque tu estás pensando naquilo, tá? Tu podes assumir o controle quando é necessário. Tá? Mas as fibras de contração rápida, ela, que é a esquelética, ela é comum eles usarem fibra de contração lenta e de contração rápida. Na realidade, seria assim, ó, para entender melhor, seria a de contração rápida e a de contração muito rápida, né? Então, como ficaria muito estranho falar de rápida e muito rápida, eles falam, dentro das fibras musculares tem uma de contração mais lenta e uma mais rápida. Então, contração lenta e rápida. É essa coisa. Só cuidado para não confundir isso, tá? Dentro da musculatura esquelética, que tem uma contração rápida, tem uma de contração mais lenta e outra de contração mais rápida. A de contração mais lenta a gente chama de fibra de contração lenta e a outra rápida. Certo? Ok? Nessa aí não ficou nenhuma dúvida? Então,
68. O tecido é um agrupamento. Não um terceiro tipo de fibra, acho que eu vi isso em algum lugar, não tem? Estou comendo as palavras. Não tem problema, Otávio. Tem terceiro tipo de fibra, sim. A fibra muscular cardíaca. Tá? Tem 3 tipos de fibra muscular. A fibra muscular lisa, que fica ao redor dos teus órgãos e vasos sanguíneos, que faz os movimentos peristálticos e contrações involuntárias, lentas e involuntárias. Tu tem a fibra muscular cardíaca, tá? Que ela tem uma contração rítmica, tá? Rítmica ali e involuntária. E a fibra muscular esquelética, que ela tem uma contração rápida e uma fibra lenta. Não, me refiro a rápida e lenta. Sim, ela não é, a cardíaca não é considerada como lenta. Ela é rítmica. Ela tem um ritmo. Tu tem 60 batimentos, 70 batimentos por minuto. Tum, 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 tum. Ela tem um ritmo, tá? Ela não é lenta. Tá? Então vamos lá. 68. É um tecido com agrupamento de células. O tecido é um agrupamento de células e os animais apresentam 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sobre os tecidos é correto afirmar que os 2 tipos celulares básicos do tecido nervoso são os neurônios, que apresentam muitas formas e tamanhos, e as células glia, ou gliócitos, que transmitem informação por sinais elétricos. Tá? Não, pessoal. Quem transmite informações por sinais elétricos são os neurônios. Os gliócitos fazem a proteção do tecido nervoso, é eles que fazem a nutrição do tecido nervoso. Esse é o detalhe. Os tecidos epiteliais são classificados como epitélios de revestimento e glandulares e apresentam as principais funções de proteção, percepção das sensações, absorção e secreção de substâncias. Perfeito. Tá? Isso aí seria o adequado. Tudo bem? Algum probleminha aqui, pessoal? Não. Existem os tecidos conjuntivos propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo. Não, esses são os especiais. Frouxo e denso, que são os propriamente ditos. Os 3 tipos de tecidos musculares são esquelético, com seu movimento involuntário. Não, o esquelético é o movimento voluntário. Tá? Então, a resposta é a letra B, Brasil. 69. Tá? O exercício 69, né? A perda de massa muscular é comum com a idade, porém, é na faixa dos 60 anos que ela se torna clinicamente perceptível e suas consequências começam a incomodar no dia a dia. Quando simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Nesse processo tem nome, sarcopenia. Pessoal, sarcos refere-se à carne, tá? Então, tudo que tiver a palavra sarco tem a ver com musculatura. Tá? Essa condição ocasiona a perda de força e qualidade dos músculos e tem um impacto significante à saúde. A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas o seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com musculação, pessoal. Se eu estou com sarcopenia, eu estou com menos célula muscular. A célula muscular está perdendo volume, ela está perdendo força. Então, o que eu consigo ter uma força maior é a musculação. Qual é a tua dúvida, Dado? Tu botou aí como?
Eu pensei que era A. Eu pensei em A. Não, Dado, não. É assim, ó. Aí, tu tem que pensar no que eles estão falando e no dia a dia como coisas diferentes. Ok? Ela mexe com todos os músculos. Mas tu já viu alguém fazer hidroginástica e ficar porrada? Ficar com barriga de tanquinho? Isso não. Então, isso quer dizer o quê? Que ela ativa a musculatura, ela faz a circulação, é bom para o idoso fazer uma hidroginástica, mas ela não resolve o problema da sarcopenia. Ela ativa a musculatura, ela mantém funcionando aquilo que está ali para minimizar a perda, né? Ou seja, está mantendo a atividade física num meio mais denso, fazendo com que aquilo ali que está agora fique, mas não cresce a musculatura, não aumenta a musculatura. O que acaba acontecendo que a gente tem que entender? É que muitas vezes o idoso ele não tem só problema pela falta de músculo, ele também já passa a ter desgastes articulares. E ele fazer uma musculação de levantar peso e coisa, pode sacrificar a articulação dele. Então, em função da sua coluna, das suas articulações, né, a gente recomenda pelo menos uma hidroginástica, que vai manter naquele nível a musculatura dele. Tá? Mas a musculação é que aumentaria a carga muscular. Velho fazendo musculação é difícil de ver. Porque vamos combinar também, né? Uma coisa, vamos ser absolutamente honestos. Né? É chato musculação, né? É chato. E o resultado é demorado, ainda mais quando tu já está com pouca musculatura. Né? Embora tenham pessoas que geneticamente pegam, né, músculo com mais facilidade, tem gente que fica 5 anos e aumenta em 2 milímetros o seu músculo, né? Porque não consegue. Né? A fibra branca é mais volumosa mesmo, exatamente. Então, é mais difícil, tem gente que é mais difícil. Então, ele é chato, é monótono. Né? A hidroginástica, tu tá com um monte de gente, tu tá numa piscina, numa aguinha quente, se mexendo, um professor lá abanando para ti, larararará, agora sim com a mãozinha, agora sim, papapá. Né? É mais fácil. É mais volumosa por acumular glicogênio, acumular mais glicogênio. Sim, menos mioglobina, mais glicogênio e poder fazer um trabalho anaeróbio mais rápido, uma contração mais rápida. Tá, Otávio? Então, existe essa diferenciação na estrutura. Tá? Então, a hidroginástica é a coisa normal. Alongamento, não. Alongamento ele é importante fazer para aumentar a amplitude do movimento. Quanto mais contraído é o teu músculo, menos amplo é o teu movimento. E é fácil. Ó. Se o meu músculo está muito contraído, eu consigo só fazer até aqui. Agora, se eu alongo, o meu movimento vai além. Tá? Então, tu vê o seguinte, ó, quem trabalha com alongamento, quem faz artes marciais com chute alto, dança, balé, jazz, né? Bailarina pega o pé aqui, com o dedão faz o coque aqui e já coça a orelha, né? Com o dedão do pé. Por quê? Porque trabalham no alongamento. Então os movimentos se tornam mais amplos. As outras pessoas não conseguem quase mexer. Então o alongamento ele aumenta a amplitude do movimento, mas não aumenta o tamanho da fibra, em termos de volume, para ter força, né? A musculação dá a força na musculatura. Corrida aumenta a capacidade de respiração, a resistência da musculatura, mas se corrida aumentasse musculação, todo maratonista tinha que ser porrada, né? Os músculos tinham que ser porrada. E eles não são, né? Se tu olhar um maratonista que corre 42 quilômetros, eles são uns magrelo, pau de vira-tripa, né? Ali, né? Então é bem fininho, e com uma passada larga, longa. Normalmente são os caras com pernas longas, magrelos, assim, e que vão, né?
Resistência é basicamente mioglobina. Sim, as fibras de longa duração, elas têm que ter bastante mioglobina. Exatamente. É possível ficar porrada com a fibra escura? Na realidade, até é. Tá? Até é. Só que esse trabalho tu vai levar a vida inteira, né? Tu pode aumentar o volume de qualquer fibra muscular. Só que a fibra, como ela é para ação longa, ela é mais demorada, contração mais lenta, até tu conseguir esse desempenho de aumento de volume tão grande, é bem mais difícil. Tá? Tranquilo? A musculação trabalha com exercício mais de explosão, mais de força. Tanto é que, se vocês pensarem assim, ó, quando tu chega numa academia e tu queres fazer um exercício para marcar, definir o teu corpo, ele é um exercício diferente do exercício de aumentar a musculatura. Tanto é que o grande problema nas academias é quando a pessoa pede para aumentar e definir, porque são dois trabalhos contrários. A definição é um trabalho com pouco peso e repetitivo. Vai estimular essas fibras que, né, mais lentas, mais repetitivo, aquele movimento o tempo todo fazendo, mas com menos peso, porque tu quer só queimar a gordura e definir a musculatura, definir os tecidos. Agora, quando tu quer aumentar, tu precisa de trabalho de explosão. Então, tu tem que fazer muita força, botar muito peso para conseguir fazer essa estruturação. Tá? Também não achei que definido fosse menos porrada. Não, 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 não. Eu posso ter definição e aumento de músculo. Quando os caras fazem fisiculturismo, eles primeiro aumentam o tamanho da musculatura. E depois que eles aumentam, fazem aquela coisa, eles fazem um processo para definição para fazer o fisiculturismo. Aqueles que ficam lá assim, né? Ali, eles têm que fazer isso. Tá? Então, a musculatura tem que ter primeiro um aumento, depois uma definição. Se vocês olharem trabalho de força mesmo, tá? Numa Olimpíada, levantamento de peso, aqueles caras que vão levantar 300 quilos, 350 quilos. Olhem para eles. Eles não têm um corpo definido. São os gordão, parece que são os barrigudos. Olha assim, parece que é o gordão, aquele que tomou um barril de chopp, né, ali, e veio ali, né? Ele pega e levanta, bum, 300 quilos lá na explosão. Tá? É ali. Ele é grande, ele é forte, a musculatura é forte, mas não tem definição. Os que fazem fisiculturismo, que ficam fazendo aquelas poses que vocês estavam rindo aí, ali, aqueles, eles trabalham um processo de explosão para aumentar bastante a musculatura e depois tem muita repetição com pesos mais leves para fazer o processo da marcação, né? Tá? A definição trabalha com a fibra lenta, claro. Fibra lenta, exatamente. Que é que vai queimar a gordura, né? Tá? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Sim? Maravilha. 70. Associa as colunas. Epitélio simples pavimentoso. Atua, epitélio estratificado pavimentoso, epitélio simples prismático, simples cuboide, pseudoestratificado pavimentoso. Tá? Pessoal, ó, se é simples, tem uma camada só, é o uniestratificado. Tá? Tranquilo? Se é estratificado, tem várias camadas. Se é pseudoestratificado, é uma camada só com células de formatos diferentes. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Atua na digestão e na absorção de nutrientes,
nos intestinos, sua superfície é lisa de células, superfície livre de células é rica em microvelocidades que aumentam a área de absorção. Se a absorção é um epitélio simples, tá, pessoal? Como eu quero absorver em grande quantidade para passar, e eu tenho que ter microvelocidades ainda, o melhor formato celular seria, tá, o epitélio simples prismático. Tá? Esse seria o melhor. Então, eu começaria com 3 lá em cima. Ocorre na cavidade nasal, traqueia, nos brônquios. Ó, sistema respiratório é o epitélio pseudoestratificado. Tá? Então, aqui é 5. Essa aqui era mais fácil de saber, tá, pessoal? Do que a anterior. Essa aqui tu podia ficar em dúvida. Mas essa aqui não, porque é tecido traqueia, brônquios, bronquíolos, cavidade nasal, é o pseudoestratificado. Então, tu sabe que o segundo número tem que ser 5. Então, se tu fosse para cá, caía fora a letra B, caía fora a letra A letra B e a letra E. Tu ficaria entre a C e a D, tá? Aí vamos no outro assim, ó. Ocorre nos túbulos renais, tendo a função básica de absorção de substâncias úteis presentes na urina, desenvolvendo o sangue. Tá? Então, esse aqui seria um epitélio cuboide. Tá? O cuboide também matava. Se tu soubesse o cuboide, matava. Tá? Mas tem ali já o exercício. Aí, sim, permite a passagem de substâncias sendo encontrada nos alvéolos pulmonares. Simples, pavimentoso. Proteção mecânica contra a perda de água. Ocorre em várias áreas de atrito, como a pele, nas mucosas, bucal, vaginal. Então, esse, para proteção, ele tem que ser estratificado. Tá? Então, termina com 2. Tá? Tranquilo? Então fica a letra D de Dinamarca. 3, 5, 4, 1, 2. Foi? Tranquilo? Maravilha! Com isso, pessoal, nós corrigimos todo o nosso diagnóstico, né? Ali. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essas questões para vocês foram muito difíceis, estavam tranquilas? A do diagnóstico 1 estava mais difícil? Fica nessa questão. Estou aqui nela. O que é, Caxambu? Ah, nessa questão 53, tá? Eu subi aqui, tu... Deu? Tá aqui a 53. Que é a do gráfico aqui, né? O que queres saber, Caxambu? Uma das minhas duas dúvidas é exatamente explicar mais um pouco sobre o potencial de ação e repouso associado à bomba. Tá? Cara, é assim, ó. Para eu ter a transmissão do impulso nervoso, eu tenho que despolarizar a membrana. Então, eu tenho que criar um potencial grande. Tá? Ela vai sair de menos 70 potencial para mais seu potencial, tá? Não a carga. Tu tem cargas positivas por fora e negativas
por dentro. Isso é uma coisa, tá? Mas para eu gerar um impulso nervoso, eu tenho que criar um potencial grande diferenciado, tá? Então eu tenho que despolarizar a membrana, tá? Eu vou despolarizar a membrana gerando essa situação. Então eu vou ter um pico de potencial de ação para despolarizar a membrana. E aí esse pico de potencial, que é um estímulo que dá, vai acontecer e o potencial vai diminuindo tendência. Só que eu tenho que fazer ele voltar ao normal, que é o processo de repolarização, que é quando tu gasta a energia expelindo, né, o potássio. Então, tu tem aqui. Por que mesmo que o estado natural da membrana é polarizado? Lembra quando a gente fala de bomba de sódio e potássio, que a gente diz que tem 3 íons de sódio para 2 de potássio por dentro? Isso cria uma polarização, tu fica com mais íons positivos por fora do que por dentro. Então acaba gerando uma diferença de potencial entre em cima, entre a parte de fora e a parte de dentro, ficando mais potencial positivo por fora e negativo por dentro. Então ela está polarizada. Está polarizada, porque tem um polo positivo para fora, né? Ela está polarizada. Positivo para um lado, negativo para o outro. Aí quando tu inverte, aí é só uma questão também de nomenclatura, né? Na realidade, quando tu inverte, tu altera, põe a carga negativa para fora e a positiva para dentro, tu faz a despolarização. E aí depois tu repolariza. Tá? Então, a despolarização é a entrada de sódio e a saída do potássio para o transporte passivo. Isso? Perfeito. Só que para isso acontecer tem que ter uma descarga energética. Não acontece ao natural. É o que desencadeia o processo. E aí? Qual é a outra dúvida? Lembra que eu pedi para vocês trazerem hoje questõezinhas aí, né? Para a gente ver. Tá. Pode anotar aí. Não tô com pressa. A despolitização, tu vai ter que falar com o Davi, Davi. A despolarização não é entrar em sódio na célula? É. Tá? Então, é assim. É a entrada do sódio. Na realidade, a despolarização é a entrada do sódio. E a repolarização é a saída. Como o canal de entrada do sódio e do potássio é o mesmo, quando entra sódio, sai potássio. Tá? Isso vai acontecer. O canal de entrada é o mesmo. Isso que é bomba de sódio e potássio. Não tem só entrada de sódio ou só saída de potássio. Pode acontecer em momentos, né, seguintes ali, mas vai acontecer.
Sor, quanto à respiração celular das plantas? Ok, é igual à nossa, não muda nada. Tu vai ter a mesma glicólise, o mesmo ciclo de Krebs e a mesma cadeia respiratória. Não muda nada. O processo é o mesmo. A respiração celular é sempre a mesma. É que, na realidade, são dois processos diferentes, tá? Entre respiração celular e fotossíntese. São dois processos concomitantes. Tá? São dois processos concomitantes. O que a planta precisa para fazer a respiração celular e o que ela precisa para fazer a fotossíntese. Na fotossíntese, ela precisa absorver CO2. Tá? Mas o processo de respiração celular, ele é a quebra da molécula de glicose. E quando eu transformo a molécula de glicose em ácido pirúvico e transformo o ácido pirúvico em acetato, para sair de um composto de 3 átomos de carbono para um de 2, tem que se perder um átomo de carbono. E esse átomo de carbono vai ser perdido na forma de CO2. No ciclo de Krebs, para sair de uma substância, que é o ácido cítrico, que tem 6 carbonos, para voltar a ser oxalato acético, que tem 4, eu tenho que perder carbono. Para perder carbono, ele tem que ser eliminado da molécula. Então, ele vai ser eliminado na forma de CO2. Nada disso tem a ver com o processo de fotossíntese, porque essa energia não é só para a fotossíntese, é para gerar a proteína, para gerar o lipídio, para gerar as estruturas da célula, tá? E no processo de fotossíntese, absorve do meio. Ah, mas ela está liberando. Bom, absorve de volta, não há problema nenhum aí. Da mesma forma que ela libera oxigênio na respiração. É como tu me dizer assim, ó, é ilógico também ela liberar oxigênio na fotossíntese se ela vai ter que usar na respiração. Entendeu? A lógica seria a mesma, tá? Então, na verdade, o processo é exatamente o mesmo. Tá? O processo é exatamente o mesmo. Ô, Paulo. Pode falar, cara. Tá me ouvindo aí de boas? Olha só, tá? Com relação àquela questão que eu te mandei aquela vez no WhatsApp, só que eu não compreendi muito bem. Tá, assim, ó, exercícios físicos promovem um aumento no volume dos miócitos da musculatura esquelética através da produção de novas miofibrilas. Tá, a URGS deu como correta, daí só deixa eu expor o que eu pensei na hora, mas que estava errado. Tipo, eu pensei aquilo, hipertrofia não é aumento de células, e sim aumento do volume de células, né? Então eu tinha marcado errada. Porém, a questão ela está certa. Daí eu queria que tu me explicasse por que disso. Tá. Deixa eu pegar aqui, Cachumbo, a questão para eu ler como é que tá aqui para. Assim. O aumento do volume dos miócitos da musculatura esquelética. Através da. Não, cara, ele não disse que aumenta o número de células. Tá? E aí é uma confusão que tu fizeste ali, porque, ó, ele diz aqui, ó, é a afirmativa 2, diz assim, os exercícios físicos promovem um aumento do volume dos miócitos da musculatura esquelética, através da produção de novas miofibrilas. Essas miofibrilas a qual ele está se referindo é a actina e a miosina, que são as proteínas contrácteis que tem ali. E quando ele aumenta ali, ele aumenta a concentração proteica, isso faz também com que tenha uma ação higroscópica, que absorva a água e ajude a aumentar no volume. Então, como ele vai ter que aumentar o volume dessa célula, ele não pode esticar demais essas miofibrilas ali, sem criar novas partes proteicas de actina e miosina. Não adianta, como é que ele vai aumentar? Pensa que a actina e miosina faz parte do citoesqueleto, né? Não tem como ele aumentar o volume e não ter a sustentação dessa célula adequada. Então, ele tem que aumentar a quantidade de actina e miosina, que são as miofibrilas, né? Para poder fazer a ação muscular como deveria.
Ele não está dizendo que aumenta o número de células, está dizendo que aumenta o volume, através do aumento da quantidade da actina e miosina que tem dentro do músculo. Tá, entendi. Tá, mas daí olha só, de certa forma, se eu estiver aumentando o número de microfilamentos de actina e miosina, eu não vou também estar aumentando o número de células, porque para mim produzir microfilamentos... Não, porque o filamento é um filamento interno, ele faz parte do citoesqueleto, né? Uhum. É como, pensa assim, ó, uma pessoa para crescer, ela não tem que aumentar o esqueleto dela, o tamanho do esqueleto? Sim. Pois é. Só que aí o que acontece? Eu não criei outra pessoa, né? Ela só aumentou de tamanho, né? Uhum. A mesma coisa a célula. A célula tem o seu citoesqueleto, o qual tem actina e miosina. Se eu aumentar a quantidade de actina e miosina, eu estou aumentando o tamanho da célula e não aumentando o número de células. Ah, entendi. Tá bom. Fechou, então. Perfeito. Tá? Uhum, obrigado. De nada. Tranquilo. Quem mais tem dúvida aí, pessoal? Tá, eu tenho mais então aqui. Vai firme, cara. Vai firme. Tá, olha só. Tá, a questão da URGS que eu tinha te comentado. A afirmativa 1, que tá correta, ele falava assim, ó, a presença de proteínas é uma característica comum entre vários tipos de tecidos conjuntivos. Tá certo, né? Afirmativa 1, para que ocorra contração muscular, é necessidade de uma... Não, é outra questão já. Quer que eu te mande pelo WhatsApp para tu poder ler ela? Ou pode ser? Seria ótimo. Tá, peraí, deixa eu te mandar já. Peraí. Aí foi. Tá, chegou aqui para mim. É que quando tem questão assim, é sempre bom eu ter ela para ler, Claro. porque às vezes quando vocês leem para mim, vocês já estão dando a interpretação de vocês, né? Sim. Entendeu? E aí pode ser que não fique como deveria, né? Aí diz assim: considere as afirmativas abaixo referentes às características dos animais. A presença de proteínas é uma característica comum entre os vários tipos de tecidos conjuntivos. A presença de proteína é uma característica comum aos vários tipos. Eles têm colágeno, elastina, né? Fibras, né? De todas as formas possíveis. Então, é uma característica comum a vários tecidos conjuntivos. Sim. Mesmo ele não citando aqui qual é o tipo de proteína, né? Por isso que eu te disse que tinha que ler a questão como ela estava, né? Para ter. Um exemplo, o adiposo, ele apresenta... Eu pensei nisso, eu não sei se estaria certo. O adiposo, ele tem citoesqueleto, ele tem... E o tecido, tu não pode pensar tão somente na célula em si, porque tu está pensando na célula adiposa só com uma gota de gordura e sem proteína. Mas Sim. ele tem aquela substância intercelular. E a substância intercelular, entre as células, tem fibras. Colágeno, elástica, que são proteínas. Show. E essa 2, a segunda afirmativa aí que me quebrou. A substância intersticial é rica em lipídios e elementos figurados do sangue. Não, cara, ela é rica muito mais em proteínas, ela é uma mistura de substâncias. Ela tem uma parte amorfa, que é um gel, que é uma mistura de substâncias que pode até ter lipídio, né? Mas a substância intercelular não tem os elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue seria hemácia, leucócito, plaqueta. E eu não vou ter entre as células hemácia. Aí é outra célula já, né? Sim. Tá, show. Ô, Paulo, a minha última dúvida, que é o que eu anotei aqui, daí seria com relação, que teve uma questão ali que a gente comentou, que falava sobre megacariócito. Daí eu fiquei um pouco em dúvida sobre a questão da hematopoiese. Daí tu poderia explicar um pouquinho? Pode ser bem breve. Só uma explicação. Sem problema. Cara, assim, ó. Tu tem na tua medula óssea vermelha, que é o tecido mieloide, que a gente chama de tecido hematopoético mieloide. Ele é formado por células-tronco adultas pluripotentes que vão dar origem a uma série de células, tá? Então, esse tecido mieloide,
ele vai dar origem ao reticulócito, ao megacariócito e a uma estrutura similar ao macrófago, ou um macrófago propriamente dito, tá? Esse macrófago vai dar origem aos diversos tipos de leucócitos, tá? Neutrófilo, basófilo, acidófilo, tá? Ali. O reticulócito, ele vai dar origem às hemácias. Então, a primeira coisa que ele vai perder é perder o núcleo e os ribossomos, tá? Formando uma célula. Então, primeiro, esse reticulócito tem que fazer a síntese da hemoglobina, né? Ter toda a estrutura da síntese da hemoglobina, e aí ele dissolve esse núcleo e os ribossomos que não vai ter mais síntese proteica ali. E o megacariócito, na realidade, ele faz uma atrofia celular, tá? Gerando o que a gente chama de plaqueta. Tá? Que ele vai dar origem à plaqueta. Tá? O que faz o reticulócito virar a hemácia é o hormônio eritropoetina gerado pelo teu rim. Ok. Tá, eu li uma vez e fiz uma anotação, só que eu não tinha entendido muito bem. Tipo, é mieloblasto, defesa, megacariócito, plaquetas, e daí o eritroblasto, que é a questão da oxigenação, essas coisas, seria basicamente isso? Sim, o eritroblasto é que vai formar as tuas células vermelhas. É o outro nome possível para o reticulócito. O eritroblasto vai dar origem ao eritrócito, que vai dar a condução do oxigênio. Tá, e eles são formados toda na medula óssea, é isso? Medula óssea vermelha. Quem não é formado na medula óssea vermelha são os linfócitos, que aí é formado pelo tecido linfóide. Tá, entendi. Tá? O tecido linfóide é formado pelos teus gânglios. Tá? Aqueles que incham e formam as ínguas. Os gânglios. Tá, isso que eu não entendi. Eu pensei que tanto o linfóide quanto o mieloide, eles eram célula-tronco mãe que eram formados na medula óssea, mas não, então. Não. O tecido mieloide e o linfóide, ambos fazem parte do chamado hematopoético, porque ambos produzem células sanguíneas. Só que o mieloide, ele produz leucócitos, plaquetas e hemácias, só que não todos os tipos de leucócitos. Leucócitos chamados de linfócitos são produzidos pelo tecido linfóide. É fácil. Linfócito linfóide. Perfeito. Tá? Ele é produzido ali, que é para gerar a coisa. Tanto é que quando tu tem um processo inflamatório ou infeccioso, os teus gânglios linfáticos aumentam. E eles aumentam por quê de tamanho? Porque eles têm que aumentar especificamente as células geradoras de anticorpos, que são os linfócitos. A gente vai ver isso em fisiologia agora, né? A gente já viu isso em tecido sanguíneo. Tá, sim, eu me lembro, só que tá, fechou, tá tranquilo, de Tá. buenas. Provavelmente eu vou falar sobre isso de novo quando a gente falar de sistema circulatório, né? Tá. A gente só Mas teve... era basicamente, Se não me engano, isso as minhas dúvidas. Sim. Se não me engano, a gente só falou de tecido digestório, né? Não chegou de... Foi, exato. Digestório, né? Foi um pedaço só da fisiologia humana, né? Não foi todo. Inclusive, deixa eu ver aqui, só uma coisa para te mostrar aqui. Rapidinho, estou abrindo aqui. Só um pouquinho que eu já te mostro aqui. Ó, isso que eu estou compartilhando contigo aqui agora, ó, nada mais é os elementos, ó, célula-tronco pluripotente. Ó como ele divide aqui, ó. Ele põe célula-tronco mieloide, célula-tronco linfóide. Tá vendo aí o que eu estou compartilhando? Sim, Tá? A mieloide dá origem ao reticulócito, que o núcleo é ejetado e forma o glóbulo vermelho eritrócito.
O megacariócito forma as plaquetas, ou trombócitos. E aí tu tem a formação do eosinófilo, basófilo, neutrófilo, né? Tá aqui o macrófago, né? Gerador, que é a coisa. Aí o monócito também é formado pelo mieloide, mas ó, linfócito T e B são formados pelo tecido linfóide, ó. Baixou. E esse aqui dará origem à célula plasmática, né, que é o plasmócito, que também produz anticorpos no tecido conjuntivo. Tranquilo, então. Brigadão, tá bom, Tranquilo? Paulo? Não, Valeu que aí. isso. Sem problemas. Fechou, então. Vou fechar aqui o áudio. Abração. De nada, tchau. Ó, deixa eu responder o Otávio aqui. Sor, com que frequência os tipos de glóbulos brancos são cobrados na URBS? Cara, a frequência que eles são cobrados é pequena, tá? É muito pequena. Muito mais para tu saberes que existem vários tipos, né, do que tu saber cada função específica do glóbulo branco, tá? O que mais eles falam é a diferenciação de linfócitos, T e B, para saber que é reconhecimento e produção, tá? Então, isso aqui tu tem que saber que existe esses linfócitos T e linfócito B, isso eles cobram, isso tem que saber. E, normalmente, quando eles citam alguma coisa, é o neutrófilo, tá? Porque o basófilo é igual ao mastócito. Aí eles vão botar mastócito, eles não põem basófilo na prova, tá? Se tu souber que o basófilo é igual ao mastócito, estuda só o mastócito, tu já sabe que é o basófilo, né? Tá? Então, e o eosinófilo, como ele é muito pouco ativo, e tem pessoas que chegam até nem tê-lo na formação, ou é tão pequena a contagem deles, que às vezes numa contagem sanguínea eles não conseguem visualizar, que não se torna importante citar em prova. Mas linfócito T e B tu tem que saber. Não foi alguns que cobraram esse ano questão de granular, é granular? Sim, eles cobraram, mas aí tu tem que saber que a granular é monócito e linfócito e o resto é granular. Tá? Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Dado, Tainá, Gianluca, João? Duas novas mensagens aqui, vamos ver lá embaixo. Soro, o senhor pode postar aquela tabela de zoologia? Claro, não postei para vocês aquela? Não? Então põe para vocês aí no grupo. Tá? No grupo direto, tá? Já no que terminar aqui a aula, eu já posto isso para vocês. Até já vou abrir aqui. Face. Já estou fazendo isso agora, então, para não esquecer. Te conecta. Enquanto isso, pessoal, que estou pegando aqui para botar a tabelinha aqui, vocês... Vocês têm mais alguma pergunta? O Dado postou aqui uma. O T é de memória. João, já postei aí no grupo, tá? Já deve estar no grupo aí. Já está no grupo a tabela. O T, que é de memória, o T é o de reconhecimento. Tá? Aliás, ele botou duas vezes a pergunta porque eu não tinha visto. O T é o que faz o reconhecimento, Dado. É ele que identifica o agente estranho, passa para o B produzir. E o B, então, é que monta a memória.
Tá? Ele reconhece e o B já sabe o que tem que ser feito. Tá? Esse é o detalhe. Maravilha. Alguma dúvida a mais, pessoal? Soro, o que tu acha de fazer uma prova da URGS em aula se der tempo? Ah, tranquilo, cara. Tranquilo. Sem problemas para mim. A gente pega um ano qualquer aí e só baixar uma prova, eu baixo, acho que cato uma prova aí e faço para vocês. Ou eu posso fazer até diferente, eu posso até montar questões, pegar questões que sejam da URGS e montar como se fosse uma prova para a gente fazer também. Tipo, passo para vocês um dia antes, vocês resolvem ela, tentam resolver, e aí a gente corrige ela vendo as questões que sejam específicas da URGS também. Tá? São as duas coisas que a gente pode ser, né? Tá? Que aí eu monto ali 25 questõezinhas ali, distribuo, passo vocês, vocês respondem, eu pá, e vem. E a gente vai fazendo. Certo? Tranquilinho, pessoal? Se não tem mais, vocês estão entrando de férias hoje, né? Uma semaninha de descanso aí. Então, pessoal, próxima aula a gente começa o nosso conteúdo e conforme for, eu até de repente já monto essa provinha e já deixo pronto para vocês fazerem durante a semana e a gente faz 2 aulas do conteúdo e na terceira a gente resolve a questão ali, a prova. Certo? Então tá bom. Abração, cara. Tchau, boa aula para você. Bom, boas férias para vocês. Eu li aqui a coisa. Tá? O que precisarem aí, estamos aí. Qualquer coisa, podem mandar ali as mensagenzinhas que eu respondo para vocês. Tchau, boas férias para vocês, pessoal.